Good morning, everyone. And today talk about how I perform ultrasound endometriosis to results and with bowel preparation. But I'm going to speak in Portuguese. I'm sorry, my English is not very good. Pessoal, bom dia a todos. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar desse momento, falar daquilo talvez que seja o nosso maior propósito de sair de casa todos os dias, que é a nossa paciente. Então, trazer a nossa experiência do dia a dia. Eu fico muito lisonjeado e agradecido à comissão, ao professor Adilson, à Cíntia, a todo mundo que esteve presente na organização desse grandioso evento. Bom, então a função aqui é falar como eu faço. Então, muito mais do que falar do óbvio, eu quero trazer muito o olhar contemporâneo para onde a gente está indo no atual momento na pesquisa de endometriose pela ultrassonografia. E quando eu gosto muito de relembrar onde tudo isso começa, e a gente tem aqui, eu sempre cito esse artigo porque para todos os alunos em congresso que eu vou, eu falo assim, é muito gostoso saber que nós brasileiros hoje somos referências mundiais e hoje a gente vive a história da medicina na ultrassonografia. Nós temos aqui o professor Manuel Orlando, tivemos aqui o professor Maurício Abrão, que contam a história e a partir desse momento vira a história da endometriose com esse artigo, que é o primeiro artigo que ele demonstra para a gente o objetivo de fazer o preparo intestinal, principalmente por via oral, para a gente conseguir visualizar melhor a fossa ilíaca direita, apêndice, seco, íleo e pelo FLIT enema para a gente estudar o reto e sigmoide. A gente sabe que a gente tem uma metodologia, como é que eu sistematizo? Isso já foi falado pelo José, como princípio básico, a gente tem um consenso IDEA, é o que a gente recomenda a todos os nossos alunos a começar a fazer, só que hoje o Brasil está muito mais avançado do que esse consenso. A gente sabe que a gente faz hoje uma pesquisa muito mais minuciosa e a gente fez um levantamento recente, a gente fez a publicação, inclusive a Cíntia, eu vou botar à disposição dois exemplares para o pessoal que está aqui, depois a comissão vê como é que sorteia para o pessoal aí os exemplares do vídeo, do livro, porque é hoje uma literatura brasileira bem atualizada que a gente trouxe para o mercado. Bom, a maneira como eu faço o exame, eu inverto um pouco, talvez, José, a maneira como ele pesquisou. Eu tento, além de ter um olhar muito refinado para a pesquisa da lesão, mas eu tenho hoje muita preocupação com a experiência da paciente. Então, eu começo o meu exame pelo abdômen, porque ali eu já estabeleço muito a questão de anamnese, de relacionamento com essa paciente. E deixo no meu exame, como eu sei que a maioria das lesões vão estar no compartimento posterior, eu deixo essa região por último. Porque às vezes, se essa paciente tiver uma sensibilidade dolorosa, eu vou deixar por último eu poder, talvez, causar essa sensibilidade dolorosa na paciente durante o exame. Então, eu inverto um pouco, começo assim pelo abdômen, tenho um olhar muito minucioso na parede abdominal, para daí sim começar o ultrassom transvaginal seguindo o consenso IDEA. A gente já testou vários preparos lá na clínica, desde com Movilax, Gutalax, Ducolax, e a gente fez um trabalho recente lá, muito focado no NPS, né, na satisfação da paciente com o preparo, associado também à qualidade de imagem. E atualmente o que a gente tem referido muito lá na clínica é esse preparo, porque é o preparo que as pacientes relataram menor desconforto e que nos trouxe também uma boa qualidade de imagem. Eu confesso a vocês que, após a publicação, o professor Maurício citou, da terminologia em 2021, isso me trouxe muito conforto, porque há muito tempo a gente já estava vendo lesão com menor que 5 milímetros, e eram lesões profundas. Isso me prendia a um conceito que muitas vezes muitos colegas ainda falam que endometriose profunda é aquela endometriose que atinge 5 milímetros de espessura. Isso não existe mais. E isso trouxe um conforto quando a terminologia de 2021 trouxe isso para a gente. Que o conceito de endometriose profunda é quando a lesão ela ultrapassa a linha do peritônio, atingindo a camada adjacente, independente da espessura, ela é profunda.
Então, se ela atingir o músculo na bexiga, o músculo no reto, o músculo miométrio no útero, ou a parte ligamentar, no ligamento uterosacral, por exemplo, ela sim é dita profunda. E isso me trouxe um conforto porque antes, então quando eu vi uma lesão, por exemplo, como essa de ligamento uterosacral, pequena, de 2 milímetros de espessura, eu sabia que era endometriose profunda. Mas o conceito de endometriose profunda me prendia a não descrever isso aí. Então isso era uma coisa que era conflitante para mim e com o avanço de pixels, de tecnologia da ultrassonografia, isso cada vez mais vai ser mais frequente. A maneira como eu estruturo o laudo, eu gosto muito desse trabalho aqui do grupo também do professor Manuel Orlando e do professor Maurício Abrão, que ele foca muito esse artigo, recomendo que vocês leiam esse artigo, ele faz uma associação muito grande da estrutura do laudo com a importância do aspecto cirúrgico e o porquê de cada informação. As perguntas que a gente faz durante um exame, se tem lesão no intestino, qual é essa distância da borda? Qual a medida? Se tem lesão, a gente vai fazendo perguntas e elaborando respostas de acordo com a nossa pesquisa. A professora Luciana Chamier, ela praticamente criou uma escola de fazer desenhos, e eu sou dessa escola também, adoro fazer desenhos e trago sempre a referência a ela, porque foi a primeira pessoa que eu comecei a ver que estabelecia essa ilustração e hoje acrescento também no meu laudo. Só que o que a gente tem? A gente sabe que desde 1800 e alguma coisa, o laudo é o mesmo. O laudo é uma estrutura em papel com fotos anexas. E para onde a gente está evoluindo? Hoje a gente tem o laudo em vídeo. No nosso serviço a gente entrega o laudo tradicional, sim, em papel, em fotos, em estáticas, mas a gente entrega em vídeo. Então aqui, inclusive, tem um exemplo do QR Code, depois vocês podem acessar um exemplo como é o laudo que eu entrego hoje lá no nosso serviço e tem feito diferença. Foi tema da minha tese de doutorado, a experiência do ginecologista de receber um laudo tanto das imagens como da construção do desenho das lesões na pelve da paciente. Bom, passando rapidamente pela como fazer o exame, eu começo pelo abdômen, seja com convexo, seja com o linear, a gente realmente pesquisa o diafragma, como já foi falado, lembrar que linha branca, peritônio é linha branca, é linha ecogênica. Esse é o grande marco. Aí só um exemplo, e um exemplo da literatura de uma lesão de diafragma. A avaliação abdominal também contempla a loja renal, o recesso hepatorrenal, principalmente ali, e pesquisando exatamente se a paciente não vai ter hidronefrose, o que já me sugere, de novo, falei para vocês, eu começo o meu exame pelo abdômen para depois ir lá para a pelve, então isso aí já me levanta uma luz amarela que tem lesão lá embaixo. O que acontece? Hoje em dia, para onde a gente está indo? A endometriose ela está deixando de ser uma doença ginecológica. Estudos mais recentes, como publicado recentemente, têm mostrado que a endometriose é uma doença crônica sistêmica. Então é meu papel, muitas vezes, sair da linha da imagem e estudar muito a clínica e a cirurgia do paciente, entregar para o meu colega que muitas vezes ele não está compreendendo porque aquele 1/3 de pacientes eles são resistentes ao bloqueio hormonal. E às vezes, ou porque a paciente em sobrepeso ou obesidade tem conversão periférica de estrogênio, produzindo principalmente estrona e isso alimentando a endometriose dela, ou porque ela tem realmente distúrbios hepáticos e sistêmicos que representam como uma resistência progestagínica. Então, no meu laudo, sim, na hora de pesquisar eu faço a varredura e refiro, por exemplo, se a paciente tem uma esteatose, uma infiltração gordurosa não alcoólica no fígado, porque muitas vezes isso vai influenciar. De maneira também como eu não posso deixar de passar despercebido uma lesão nodular, hepática, que pode ser um adenoma que não conversa com a conduta de bloqueio hormonal dessa paciente. Então, eu sim refiro. Então, em todas as nossas formações, eu tenho que trazer, porque a gente sabe que o ginecologista cada vez mais tem entrado para a pesquisa da endometriose, só que muitas vezes ele dentro da residência não teve o treinamento na pesquisa do abdômen. Então a gente tem trabalhado muito isso com eles. Fossilica, a gente sabe, a gente dá uma olhada exatamente no seco, no apêndice e no hilo. Então, procurar lesão, como já foi dito aqui pelos colegas, muito brilhantemente, com excelentes imagens, principalmente em relação à parede muscular, é o nosso grande marco. Aí você pode pesquisar com transdutor convexo, transdutor linear, dependendo do perfil biofísico da paciente, do preparo da paciente. Na fossa ilíaca esquerda também,
fazer varredura do colo descendente, sigmoide alto, que a gente invariavelmente vai encontrar lesões aí. Aqui eu quero dar um stop muito legal, porque a gente está passando de um tempo onde a paciente palpa a lesão na cicatriz da cesárea, o ginecologista vai lá e tira a lesão. É frequente, a gente está fazendo um trabalho, um registro disso, de lesões de endometriose que são remanescentes pós-cirurgia. Porque esse, eu acho que hoje é um dos maiores desafios cirúrgicos para o médico retirar essa lesão. Por exemplo, uma lesão dessa, como infiltra a camada muscular do reto abdominal, ela tem que ser muito bem descrita, porque isso daí pode gerar muito realmente lesão remanescente na paciente. Então, entender muito o que é o plano de pele, subcutâneo, fáscia muscular, reto, fazer todo esse plano lateral de oblíquo externo, interno, transverso do abdômen e, além disso, que existe sim uma camada pré-peritoneal que muitas vezes pode ser atingida por essa lesão. Então, essa é uma lesão clássica que a gente vê, aquela lesão que a paciente palpa no plano subcutâneo profundo. Percebam que ela não toca a fáscia muscular do reto abdominal, que está logo abaixo, e essa daí é uma lesão bem fácil do ginecologista ou cirurgião geral que for abordar, tirar e realmente não deixar margem da lesão. Porém, existem lesões que infiltram, como vocês estão vendo ali, no processo inflamatório adjacente, infiltram aí o músculo reto abdominal, por exemplo, esquerdo, sua porção mais medial, espessando inclusive a fáscia superficial, a aponeurose superficial desse músculo aí. Então, essa é uma lesão difícil. Assim como também lesões, às vezes também do subcutâneo profundo, mas que vocês percebam que ele está infiltrando a fáscia muscular, inclusive tocando um pouco ali aqui o ligamento inguinal. Como eu tenho até um outro exemplo, a gente tem um outro exemplo aqui do ligamento inguinal, onde eu vejo, eu vou lá, mostro a crista ilíaca anterosuperior, venho delimitando o ligamento inguinal aqui e a lesão realmente profunda no plano subcutâneo e infiltrando o ligamento inguinal. Então essa é uma lesão difícil do ginecologista abordar, porque às vezes não fez parte da formação dele operar a estrutura musculoesquelética. Então, como já até falado aqui também, eu gosto muito de referir no meu laudo a referência em horas em relação à cicatriz umbilical e também a distância da pele. Então, aquele momento que a gente faz o print da tela, né? Como eu descrevo a lesão, realmente eu descrevo dando as horas, a distância da pele, medida e descrevendo muito bem todas as estruturas que a gente consegue ver. Na parte transvaginal, aí sim, né, a gente chegando no santo grau da pesquisa da endometriose, a transvaginal eu sempre começo angulando a pesquisa ela começa na introdução do aparelho, então eu começo angulando realmente pro septo reto vaginal, sempre lembrando que o que vai abraçar o meu transdutor é a parede vaginal. Às vezes a gente esquece do óbvio mesmo. Aqui, lembrar que isso aqui é transdutor, então o que vai sempre abraçar o nosso transdutor, essa faixa hipoecogênica que sempre vai estar contornando adjacente ao transdutor, é a parede vaginal. Parede retal e a linha ecogênica, o septo reto vaginal, até chegar aqui na reflexão peritoneal. A partir desse momento, compartimento médico, uma ideia, sempre lembrar de pesquisar adenomiose, principalmente essas formas mais clássicas, com todos os sinais diretos e indiretos de cistos miometriais, focos ecogênicos, assimetria de parede, borramento de junção, de zona juncional, tem todos os sinais, e também diferenciar, como já falado aqui, daquela lesão que, aí dependendo da literatura, tem gente que chama de adenomiose subserosa, adenomiose focal externa. Como disse a professora Patrícia, eu gosto muito realmente de escrever a lesão de endometriose infiltrando o miométrio e, inclusive, dando o manto interno da lesão, principalmente para pacientes com objetivo gestacional futuro. Então, esse é um caso de uma lesão realmente de endometriose profunda em manto, aí, desde a região reto-cervical, atingindo toda a serosa posterior aqui do corpo e do fundo e com infiltração miometrial. Então, fazer essa diferença também. Muito mais do que descrever para essa apresentação o endometrioma, que é clássico, eu quis trazer o que eu ainda percebo que é confusão entre muitos colegas, é diferenciar muito essa imagem clássica realmente do endometrioma do corpo lúteo hemorrágico.
Eu recebo muito laudo, e vocês devem receber também, de pacientes que têm um corpo lúteo hemorrágico com esse aspecto muito clássico. Então, eu trouxe essa lesão para fazer, gravar bem, a partir desse momento, o que é um e o que é outro, o que é endometrioma e o que é corpo lúteo hemorrágico. Quando eu vou ainda no pesquisa de compartimento médio, lembrar, e eu gosto muito de alinhar a expectativa da paciente sobre o exame, e aí eu quero levantar muito, porque a gente às vezes acha que o óbvio para a gente é o óbvio da paciente, principalmente médicos homens. Já teve relato de paciente para mim, disse assim, doutor, eu fui no outro médico e eu acho que ele estava com mais intenções, porque ele ficava fazendo movimentos de entra e sai com o aparelho. Eu percebi que o colega simplesmente só não alinhou a técnica com a paciente, e cada vez mais a gente tem realmente que alinhar isso daí, porque o óbvio para a gente não é o óbvio para a paciente. Então, a pesquisa de mobilidade ovariana de um lado, do outro, é importante, só não a mobilidade, com uma sensibilidade dolorosa dessa paciente, como, por exemplo, nesse caso que a paciente tem uma mobilidade limitada aí entre o útero e o ovário, já predizendo que provavelmente essa paciente tem lesão aqui na região parametrial esquerda. E é exatamente esse o objetivo, ver se a paciente tem essas lesões de aderência na região parametrial colando o ovário no útero. Fazer a pesquisa do deslizamento, tanto do recesso vésico-uterino como do recesso posterior, é fundamental também, e referir no laudo, isso é importante para o cirurgião. Do compartimento anterior, o que eu trago para vocês hoje é o que me pergunto muito em aula. Como é que eu pego o ureter? Coloco meu transdutor no plano mediano, vou direcionando, lateralizando ele até eu conseguir ver o ósseo ureteral. A partir daí, eu sempre lembro os alunos dizer assim, olha, é igual como você estava aprendendo ultrassom em obstetrícia. Você pega um pedaço do fêmur e vai basculando até pegar o fêmur. Um pedaço do fêmur e vai basculando. Você pega um pedaço do ureter e vai basculando ele mais ou menos 15 graus, você vai começar a ver ureter todinho no trajeto até chegar lá nos vasos ilíacos, complementando toda a análise do ureter pélvico. E aí você analisa se tem espessamento, você analisa a mobilidade, o peristaltismo desse ureter. Para lesão de recesso vésico-uterino, eu quero chamar a atenção de vocês, uma coisa que a gente tem documentado também lá no nosso serviço, e provavelmente vai virar uma publicação. Estava conversando mais ou menos há umas 3 semanas com o professor Maurício, ele estava lá em Fortaleza e eu estava mostrando isso para ele. A gente sabe que pelo mecanismo de menstruação retrógrada, justifica muito a nossa endometriose ser mais frequente no compartimento posterior. O que tem se falado pouco, e olhado pouco do compartimento anterior, é que é grande, e a gente não tem olhado para isso, o número de lesões de recesso vésico-uterino que estão associados a istimocele. Isso é um desafio, porque a gente sabe que nossos colegas muitas vezes não esquecem de olhar e de relatar uma coisa tão importante, que é a istimocele nos laudos, e a gente tem batido isso cada vez mais. Então, comecem a perceber o número de pacientes associado istimocele, que provavelmente é a nossa hipótese, dessa istimocele deve estar passando alguma coisa aqui de sangue, de conteúdo, gerando endometriose, principalmente em serosa anterior. Comecem a perceber isso, que vocês vão ver que realmente é frequente. A gente provavelmente deve publicar algum trabalho sobre isso, o número de casos que a gente está documentando. Outra pergunta dos alunos apesar de não ter, isso é engraçado, né? O aluno ele quer muito ver a questão do ligamento redondo, apesar de que se você for conversar com o cirurgião, o ligamento redondo vai ser algo que ele vai ver durante a cirurgia. Não é ponto de decisão dele na cirurgia, se ele vai chamar o urologista ou o coloprocto, se vai ser mais complexo. Então, se vocês pegarem aquela classificação que o professor Maurício trouxe, ele não faz referência tão importante, mas a gente sempre traz o aprendizado. Eu falo para começar no plano sagital mediano, e aí eu faço o transversal e vou angulando, olhando o chifrezinho, eu costumo dizer, do útero, e de novo a história do fêmur. Então a gente começa a ver a fibra e começa a angular mais ou menos 10 a 15 graus e você vai começar a ver ligamento redondo. É assim que é a técnica que eu recomendo para os alunos treinarem. Bom, eu corri um pouco por conta do horário, e as cenas do próximo capítulo exatamente é o compartimento posterior,
vai ser a aula do intervalo e depois do intervalo do almoço, onde eu vou trabalhar com vocês exatamente essa Torre de Babel que virou a medicina, onde o ginecologista ele não tem a noção da capacidade de entrega de um radiologista do que a gente consegue ver e entregar, e por isso que o laudo audiovisual tem sido algo presente e fica muito mais claro a gente passar isso para ele, assim como muitas vezes nós que trabalhamos com uma imagem não sabemos realmente o do que ele precisa. Então essa conversa ela tem que existir cada vez mais e na próxima aula eu vou trazer isso com vocês focado como a gente vai conversar com ele, fazer o laudo e o exame do compartimento posterior, que é a parte mais importante, focado no tratamento cirúrgico. Então, até depois do almoço. Obrigado. Cintia, eu trouxe dois unidades que aí você vê como é que é o critério que você sorteia o pessoal aí. Pode, isso.